Tudo bem com vocês, gente? Boa noite. Boa noite para todo o Brasil. A gente tem visto que tem pessoas de Goiânia, Pernambuco, pessoas de Santos que têm entrado para ver a live. Pessoal da Atom Studio, assim como eu, que faz parte da equipe, estamos extremamente contentes com a relevância que tem trazido o nosso trabalho, que iniciou essa premissa em 2020, no meio da pandemia, de trazer essa democratização do design, trazendo esse estudo para vocês, que começou com o Cicateca, dentro do canal da Atom Studios, que vai ao ar todas as quartas-feiras, trazendo essa... Oi, Aníbal, querido! Oiê. Entrou! Desculpa do atraso. Imagina, que atraso! Eu ainda estou abrindo aqui, conversando com o pessoal e falando do trabalho que a Atom Studios tem feito, né? Começado em 2020, já existiam os vídeos do Hulk falando sobre design de produto. Olha como você tá garboso! Tá lindo, homem! Mas nada como Preparou férias, maravilhoso, né? hoje, hein? Já vou falar do prazer que eu tô tendo de você estar aqui hoje conosco. A Camila aqui, que é sua fã também, está aqui conosco hoje. Oi, Alisson, boa noite. Então, esse trabalho da Atom Studio que já existia sobre design de produto, e eles trabalham com isso de verdade, e o convite que surgiu para falar desse trânsito entre a academia e o mercado de trabalho foi feito para mim, esse convite foi feito para mim em 2020, meados de 2020, e iniciou com o Cicateca, que é um programa que vai ao ar todas as quartas-feiras, falando de algum aspecto do design, arte, arquitetura e comunicação. E como todo projeto de design, é óbvio que a gente pensou que isso fosse crescer. Então, as lives começaram, né, essa semana, na segunda-feira, trazendo cada um dos dias um assunto diferente dentro do ambiente do design e essas conexões que o design tem com o nosso cotidiano. O Aníbal conversou comigo ontem falando, né, desse desejo de fazer uma live e que a gente trouxesse também o olhar de outras pessoas falando a respeito de design. Foi um convite fabuloso, eu já topei na hora, porque além de ser um prazer ter ele aqui conosco, não é só o prazer de tê-lo conosco, mas a contribuição que ele pode dar para esse olhar. A ideia é a democratização do design, unir a academia com o mercado de trabalho e fazer uma menção super importante, que tanto design quanto arquitetura, eles não existem hoje sem ter um passado. Eu sempre falo a respeito disso no Cicateca, com as referências bibliográficas que eu trago e os comentários que eu faço sempre, toda semana. A redundância, sempre, toda semana, foi engraçado. Falando a respeito de como eu tenho que entender o passado para poder entender o presente. Não adianta comentar das questões de inovação que nós temos tanto hoje, sem nos orientarmos através da história e entender essas questões tão importantes desse trânsito, né, do design dentro da história, para saber, de fato, projetar hoje com coerência. O design e a arquitetura, eles sempre vão ter questões de argumentação. Eles não acontecem a esmo na sociedade. Até porque, e o Aníbal vai poder falar muito bem disso, nós temos que considerar sempre o entorno. Não é, Aníbal? Nós temos um entorno. Então, o design ele não vai acontecer, ou a arquitetura vai acontecer sozinho, né? Eu sou a Cica Cavalcante, falo de São Paulo, da capital de São Paulo, nesse calor ensandecido, né, que está acontecendo aqui. Eu sou formada em design e com habilitação em comunicação visual pela Escola Superior de Propaganda e Marketing. Tenho o mestrado em têxtil e moda pela Universidade de São Paulo. Sou professora de 2 universidades, da São Judas e da pós-graduação da Belas Artes. O Aníbal é meu companheiro na São Judas, tão querido, tão adorado por todos os alunos. Então, é a sua competência que te faz, inclusive, estar aqui hoje falando em público, né, que é uma felicidade muito grande para mim. Eu vou fazer uma breve apresentação do Aníbal.
Ele é professor de graduação da Universidade de São Judas Tadeu e arquitetura, nas disciplinas de História e Crítica de Arte. Então, ele não está aqui à toa com o assunto que nós vamos falar hoje. Né? Ele está fazendo doutorado em Arquitetura e Urbanismo pela São Judas, então aí com argumentação, inclusive, maior ainda dentro do esteio que a gente tem aqui hoje. Eu vou iniciar o nosso assunto falando a respeito de ornamentação, né, o ornamento, e vamos falar em seguida dos elementos visuais que existem dentro do design, que ali se equiparam com ornamento. Aníbal, você quer iniciar falando alguma coisa a respeito do assunto, para eu poder entrar? Não, Sica, a gente tinha falado, faz a introdução, né? Eu acho que, bom, faz a introdução, vai lá, vamos embora. Tá, vamos lá. Vamos fazendo em bate-bola. Vamos lá, vamos Você lá. começa. Tá bom. Eu falei até agora há pouco com o Aníbal de como eu começaria hoje, e eu falei ontem para vocês a respeito de um livro que é muito caro para mim. Inclusive, eu vi elogios outro dia de uma designer e pesquisadora que eu aprecio muito, que é a Etel Leon. E eu acompanho muito o trabalho da Etel. E ela falou a respeito do livro do Gilberto Paim, que é A Beleza Sob Suspeita, por esses dias. E é uma felicidade que eu venho trabalhando com os alunos de design de interiores há bastante tempo com esse livro. Então, vou falar dele de novo, que é A Beleza Sob Suspeita, do Gilberto Paim. Então, ele vem falando do ornamento no olhar do John Ruskin, do Frank Lloyd Wright, do Adolf Loos, do Le Corbusier, e vem falando, inclusive, de outros autores que são super importantes. Louis Sullivan, eu falei do Adolf Loos, o Alois Riegel, o William Vohringer, e ainda a gente tem o Clement Greenberg, que é um cara que é de uma apreciação dentro do nosso trabalho incrível. Olha o sorriso do Aníbal, né? Adora os caras. Eu falei hoje à tarde com a Paula, Aníbal. Você viu quem entrou aí? O Hulk está aí. Daqui a pouco você chama ele. Eu saio, você chama ele imagina, faz parte disso tudo. A gente trabalha junto, né, Nathan? Então já ele faz algum comentário aqui. Olha a honra, Hulk Genelli com a gente. Pois é, coisa linda. A gente começa falando a respeito disso porque tem uma ligação muito grande com o que está acontecendo hoje dentro do design. Na realidade, o pensamento deles sempre vai permear os estudos do design, desses dois caras que eu vou começar a falar. E eles têm uma relevância muito forte para o que está acontecendo hoje no aspecto do design de produto e na história da arte. Eu estou falando de John Ruskin e William Morris, e eu gostaria muito que todo mundo que está aqui, olha lá, adorou seu bigodão. Eu gostaria que todos vocês, se pudessem, pesquisassem a respeito desses dois caras, que eles são uma sumidade dentro do design. Então, quando a gente fala de William Morris e John Ruskin, que é uma das paixões, William Morris, da Paula Belfort, que é nossa eterna, né, coordenadora do curso de Arquitetura e Design da São Judas Tadeu, inclusive vai participar de uma live nossa. Então, fiz o convite para ela, ela aceitou, estou super feliz. E o aspecto do John Ruskin, que era, além de aquarelista, ele tinha uma verve muito forte de crítica de arte, mas ele tinha uma questão muito importante, que era a relevância não só dos monumentos históricos, né? Quem trabalhou nessa época a respeito dos monumentos históricos, o trabalho do John Ruskin deu uma baita força para que houvesse relevância a respeito disso. E isso é uma chave maravilhosa para os aspectos que o Aníbal vai comentar hoje. O ornamento, ele existe desde sempre, a origem dele é a flor de lótus, como eu comentei com vocês ontem. E tem uma característica muito importante, como tudo que existe na arquitetura e no design, ele tem um argumento para existir. Então, nós tínhamos anteriormente, então a gente está falando aí de 1800, a gente tinha um raciocínio da arquitetura e do que permeava se entender o design, uma apreciação estética ligada à arte, com o ornamento na arquitetura, muito forte. Então, essa apreciação estética fazia com que nós tivéssemos um olhar, inclusive, de tranquilidade ao nosso redor, caminhando pela cidade. Alguns
arquitetos da época, inclusive eu comentei ontem, tiveram problemas quando não trabalharam com ornamentos, inclusive foram até presos por conta disso, porque observava-se que, nossa, não tem ornamento, então tem alguma coisa estranha com a natureza dessa arquitetura. E o John Ruskin e o William Morris, eles têm uma participação muito grande, como eu falei, através da história do design, porque eles participaram de um movimento muito importante que é o Arts and Crafts, o Artes e Ofícios. Então, os dois, eles tinham um trabalho que elevava e dava uma extrema importância, como é de ser, ao artesão. E eles já previam questões relacionadas à Revolução Industrial que trariam problemas para a sociedade na época com tantos artesãos que existiam. Então, qual seria o lugar do artesão na sociedade a partir da Revolução Industrial? Sabe que na Inglaterra eles foram chamados para trabalhar e fizeram todo um estudo com eles para que eles se adequassem a esse universo. Mas nunca foi muito fácil, porque no momento que a serialização acontece, essa questão exclusiva do artesão acaba se perdendo, é óbvio. Então, entende-se a importância do trabalho deles na época, da necessidade que existia de olhar para as pessoas que trabalhavam na época e os problemas que viriam a trazer a Revolução Industrial. A gente já sabe que no construtivismo russo, a máquina, não só no construtivismo russo, mas no futurismo, a máquina foi elevada, né, ao extremo. Então, a gente via, por exemplo, exemplos de artistas e designers que trabalhavam com figurino para espetáculo. Olha que lindo, né? Você abrir. Então, a gente tem Então, uma e tem essa associação também anterior com os balés russos do Diaghilev, né? Que já tinha essa participação dos artistas, que eram artistas visuais, que entravam em áreas que não eram específicas deles, né? Exatamente. Você tem figurino de Picasso, você tem figurino de Dali no final dos balés russos e aí por diante. Então, existia essa fluidez, esse intercâmbio que eu acho que a gente começa a ver um pouco mais agora no final do século XX, início do século XXI, com a ideia de pós-modernidade. É interessante essa questão do reciclo histórico, né? Esse reciclo histórico está presente. Nunca é do mesmo jeito, nunca da mesma forma, mas é interessante como ele chega a extremos, e aí, na hora que ele chega a extremos, você reinventa naturalmente as situações, né? Exatamente. Mas continua, desculpa, Sica. Não, imagina, foi uma contribuição maravilhosa. Você me interrompe quando você quiser, que eu não tenho problema com isso, não, homem. Isso que ele acabou de comentar tem uma referência bibliográfica que eu sou doente, que eu uso sempre para falar, porque eu lido com o design no ambiente do espetáculo, que é a arte da performance da Rosalind Goldberg, que vai falar muito a respeito disso, desse engajamento que acontecia entre os artistas através das épocas, inclusive nesse período moderno, e nesse momento em que há essa transição entre períodos históricos, sempre levando em consideração o que está acontecendo socialmente. Não só a arte, como o design, como a arquitetura, refletem isso em absoluto. Se isso é feito para questões sociais, para as pessoas, isso é óbvio que vai refletir movimentos históricos. A gente tem uma publicação que saiu recentemente, a louca procurando a publicação. Eu tinha virado para procurar um livro também, mas aí eu desisti. Saiu um livro recentemente pela editora Quinoros, que é o Davi Kutemas, que vai falando muito a respeito desse perfil da União Soviética, né, mas a Rússia em si, tudo o que aconteceu nessa época, que vai ser papo da gente em design social, né, que ela é anterior à Bauhaus, e a gente sabe muito bem que tanto Walter Gropius quanto Hannes Meyer eram amigos do pessoal na época, e Walter Gropius visita antes de criar a Bauhaus, a Wikutemas, então é apaixonante tudo que ele consegue criar entre a Bauhaus de Weimar, a Bauhaus de Dessau e ali por diante, né, com 3 direções diferentes,
da escola, e a Bauhaus expressionista é a dele, a de Weimar, e ele sai junto com o Johannes Itten, que era outro cara fabuloso, mas que não se entendia muito bem, né, com o Walter Gropius. Então ele sai nesse período, e a gente percebe que no Arte da Performance isso aparece, né? Inclusive com esses artistas, com esses arquitetos e com esses designers nesse período. O que acontecia com quem trabalhava com arte nesse período? Então é apaixonante perceber isso. O John Ruskin e o William Morris, falando agora do Morris, que é uma paixão plena de quem faz design, ele tinha um olhar muito amplo. Tanto é que ele criou, em 1891, se não me engano... 61. 71. 61. 61. Opa! Ele criou a Kelmscott Press, que é uma empresa ligada a design editorial. E ele não só trabalhava com arquitetura, com ornamento, com o que a gente já sabe, mas o trabalho dele com a Kelmscott Press, ele tinha um olhar editorial, inclusive na criação de tipos gráficos. Então, criações de tipografias, inclusive participando de congressos para entender a melhor fluidez da leitura no design editorial. Então, o que a gente tem hoje é muito importante entender o que aconteceu no passado. Quem foi que raciocinou isso muito antes? Se William Morris e John Ruskin já falavam a respeito do artesão naquela época, isso foi tema de uma aula minha no ensino técnico deliciosa, que a gente fez uma linha do tempo falando a respeito disso e caminhando até os dias de hoje para entender por que a gente tem tantas pessoas hoje que enveredaram para os seus trabalhos próprios. Então, essa ideia do artesão reaparece hoje em dia de uma forma muito forte, né? O que você acha disso, Aníbal? Hoje, assim, de cara, bom, vamos lá, vai. Não, eu queria complementar algumas coisas. Posso, anteriormente, antes de hoje? Claro! Antes de atuais? Claro. Eu acho interessante que tem várias vertentes aí com Morris e com Ruskin, que é o seguinte, né? É isso que a Sica falou, é muito legal. Primeiro que eles já estão prevendo, entre aspas, o que eles vão considerar o estrago da Revolução Industrial, que é essa produção em massa, que não tem individualização, que não tem personalização, que não traz um produto específico para cada um. Mas, simultaneamente, eles não abandonam o processo industrial. Isso que é muito legal, né? Uma das coisas que também eu acho que é legal, eu não sei se seria interessante ressaltar, que eu sempre coloco assim, lembra que nesse período a gente está no final do século XIX, né? Você tem aí Karl Marx falando sobre a questão da produção, né? E aí, nessa questão da produção, da interferência sem entrar nas discussões políticas partidárias, tá? Por favor, a gente está falando de pensamento do final do século XIX, do mesmo jeito quando a gente fala que no início do século XX, predominantemente, você tem tanto Karl Marx quanto você tem Freud influenciando todas as relações existentes de criação, produção, intelecto e aí por diante, tá? Então, não é uma questão política aqui, mas sim uma questão de como é que isso se desdobra dentro do mundo da produção, dentro do mundo da criação, né? Como é que esses pensamentos se desdobram aí, né? Então, uma coisa que eu acho interessante, por exemplo, que tem no Morris, e que aqui no Brasil vai vir só na década de 50, por exemplo, com Geraldo de Barros, tá? Que é a ideia de que o operário que está na fábrica, ele tem interferência no produto final. Exatamente. Então, ele não é simplesmente um virador de chave, ele não é simplesmente um cuidador de torno, né? Mas existe um desenho, sim, existe um projeto, sim, aí ele vai para a linha de produção, e na linha de produção, junto com aqueles que trabalham e sabem mexer com os materiais, vai ter uma revisão desse projeto. Então, esse operário se torna criador. Esse operário se torna interferência dentro desse processo produtivo e industrial existente, né? Lembrando, né, Aníbal, do Geraldo de Barros trabalhando na Unilabor, né, que tinha um conceito voltado de cooperativa, era uma cooperativa dentro de uma comunidade cristã socialista, né? Então, você entende realmente que esse cara que trabalha ali,
entende-se como uma mão de obra especializada, não é uma pessoa que está ali Não. simplesmente operando um torno, né? Não, não é, não é. E aí é uma coisa, falando só nisso, uma curiosidade, eu não sei se vocês sabem, mas a Unilabor funcionava num galpãozão, aonde o escritório de Geraldo de Barros era no mezanino acima do galpão onde as fábricas estavam. Então, essa relação entre operário e desenho e criação, ela era absolutamente direta. Então, ela saía dali do desenho, descia, ia fazer experimentação, o protótipo, provavelmente. Esse protótipo fazia ajustes na hora da produção e ele retornava para o desenho em cima para finalizar esse desenho, né? Então, é isso que é muito interessante, né? É uma discussão que muitas vezes eu faço dentro dos cursos e das faculdades de design, de um modo em geral no país, é essa falta de ligação com a indústria, de um modo em geral, né? Muitas vezes alunos perguntam por que a gente tem problemas com design de produto, principalmente. Tudo bem que a gente vai para a linha de design gráfico, mas só para comentar. Não, a gente está falando do universo holístico, manda ver. Porque dificilmente a gente tem essa relação que, por exemplo, era proposta pelo Morris, que vai ser depois proposta pela Bauhaus, que vai ser proposta pelo Geraldo de Barros no Brasil, e aí por diante, né? Então, quando a gente olha para o Morris, eu acho também legal o seguinte, não é um cara que nega a industrialização, e não é um cara que nega as tecnologias existentes no período, tá? Mas ele propõe um tipo de uso da tecnologia que é tecnologia, né? A gente está muito, infelizmente, falando de tecnologia. Para a grande maioria da juventude, a tecnologia está ligada com os meios midiáticos ou digitais, mas é uma tecnologia absolutamente de ponta que o cara está trabalhando e todas essas pessoas estão trabalhando com tecnologia de ponta, algo que está acabando de acontecer, né? E unindo isso a pensamento. Então, é muito louco. Quando eu dou aula, também voltando até nessa ligação com as artes, tá? Quando eu dou aula com arte, eu falo assim, lê do engano quem acha que arte não tem a ver com tecnologia e quem acha que arte não tem a ver com matemática, né? A arte está diretamente ligada a pensamento, tecnologia e cálculo, e programa, e pensamento programático sistemático, né? Então, essa relação justamente é uma relação muito legal de você pensar que você não consegue desconectar. Essa ideia de que a arte ela é simplesmente uma relação idealista utópica e que ela não se relaciona com os meios de produção de uma forma em geral, e isso a gente pode colocar em todos os cantos. A gente pode colocar em todos os cantos. Eu vi agora que entrou um ex-aluno meu de muito tempo atrás, Daniel Infantini. Ele é um senhor cenógrafo, um senhor figurinista e um ator, que eu não posso falar o palavrão aqui que eu falo dele, entendeu? Tá? E ele pode também muitas vezes falar isso, premiado várias vezes com Shell, etc. Tal. Quando você olha para a cenografia, por exemplo, que é uma área que vai ter um avanço gigantesco, que a Sica, por exemplo, estava falando, agora a Simone estava falando da Bauhaus com Oscar Schlemmer, quando você vai falar dos balés russos, por exemplo, com os artistas dos balés russos, entendeu? Essa relação é uma relação direta, essa parte cenográfica de que vai ser uma cenografia de transformação para o período, porque até então era aquela cenografia bem careta de teatro italiano e de ópera italiana, né? Exatamente. Com painéis pintados que subiam e desciam, que não, né? Vai ter uma transformação nesse período, mas pensar que isso parte de um processo também tecnológico, de possibilidades diferentes a partir da tecnologia, né? Então, é muito voltando lá, né, para o Morris e para o Ruskin, tá? Ao mesmo tempo, muita gente de vez em quando olha para eles e fala para eles assim, eles são passadistas, porque eles olham, né, para o artesão. Não, eles não são passadistas, né? Óbvio que eles estão dentro de um período que a gente chama de um período que é o período romântico, e esse período romântico,
ele tem que, de alguma forma, fazer uma... Porque o romantismo, apesar de ser um movimento acadêmico, tá? Ele é um movimento acadêmico que já busca expressão individual. Ele já é um movimento acadêmico que rompe, tá? De alguma forma, com a repetição. Só que, óbvio, não dá para pensar, porque o povo vai direto para as vanguardas, né? Então, esse processo é um processo que vai crescendo. E, ao mesmo tempo, por que ele volta para a Idade Média? Ele volta para a Idade Média porque a padronização da arte, a padronização da linguagem é feita no Renascimento, né? Então é isso, porque você só vê essa padronização a partir de uma pseudo-racionalização que o Renascimento traz como vertente de épocas anteriores, obviamente, da Grécia Antiga, da Roma Antiga, etc. Mas, quando ele volta para a Idade Média, ele está falando do indivíduo, ele está falando do pessoal, ele está falando do artesanal. Mas eles nunca abandonam o processo tecnológico do período. Então, isso que foi um grande espanto para a época, né? Eu falo que tem uma coisa, existe quem não leu a moda também, inclusive com a moda, com certeza, Hulk, com certeza. Tem uma coisa que hoje em dia a gente tem um filósofo que a gente fala bastante, um filósofo italiano chamado Giorgio Agamben, tá? E o Agamben, ele diz uma coisa que é muito interessante, que o moderno, né? Na verdade não o moderno, mas que o contemporâneo é aquele que age na fresta. É aquele que age entre, aonde você olha e fala assim, olha, isso não tem luz. E onde é que eu acho luz onde não tem luz? Né? Onde é que eu busco esse buraco? Né? E eu acho que o Ruskin e o Morris, nesse período, são os caras que vão buscar o buraco. Que buraco? Né? Esse buraco que está vago entre duas polarizações. Entre a polarização da industrialização e da repetição, né? Tanto que eles não negam que o Morris vai ter uma das primeiras fábricas de móveis por catálogo. Exatamente. Entendeu? Fábrica de mobília por catálogo. E, ao mesmo tempo, ele faz papéis, tecidos que são pintados à mão. Então, quer dizer, você entende que eu acho que isso que é uma das coisas mais difíceis de compreensão, é que a discussão, assim, a repetição ela é importante para que você entenda qual é o processo, qual é a técnica. A partir do domínio desse processo e dessa técnica, é aonde que você busca a fresta, onde você busca o buraco, aonde que não foi encontrado nada, né? Como é que você reorganiza esse pensamento? Eu acho que tem uma coisa que isso é muito legal. E são esses períodos, esse buraco é justamente o raciocínio de como você vai lidar com o anterior e com o que está por vir. Sim. Esse buraco é justamente isso. É entender o que acontece, o que aconteceu no passado, qual é esse presente, o que está por vir e como você equaliza isso e busca soluções dentro desse buraco. Você falou de uma coisa interessante, de um ex-aluno seu que está aqui, e durante esse momento em que o Geraldo de Barros tem a Unilabor, com esse trabalho, né, em que ele faz próximo, né, a pessoa que está ali operando e solucionando problemas ali extremamente próximos e não mandando os projetos para que sejam realizados ali. E aí você atrela aí esse raciocínio voltado para cenografia e para figurino, para o têxtil. Ao mesmo tempo que acontecia esse trabalho do Geraldo de Barros, nesse círculo operário que aconteceu aqui no Brasil, brilhantemente, a gente tinha Flávio Império trabalhando, criando os primeiros figurinos de cenário ali, no próprio lugar. Então, a gente tinha cooperativa nesse círculo operário e a gente tinha um grupo de teatro no círculo operário em que o Flávio Império começa a trabalhar com figurino e cenário, justamente trazendo essa interdisciplinaridade entre a arquitetura com outros vieses por conta do que estava acontecendo historicamente no Brasil, né? Com o grupo Arquitetura Nova, que a gente está falando aí de modernismo na arquitetura brasileira. Não, sabe que eu estou rindo? Sabe que eu sei que eu sempre te cutuco numa coisa. Que eu tive um semestre de aula com Flávio Império.
Ah, isso daí acaba comigo, né? Isso acaba comigo, porque eu sou muito fã do grupo e muito fã do Flávio Império, né? A gente está rindo aqui, gente, porque o Flávio Império foi o tema da minha dissertação de mestrado, eu falando sobre o figurino que acontece num período e que se estende durante o período de período infeliz do Brasil, né, na década de 60 e 70, e de ditadura. E ele passa por esse período, felizmente não foi preso, como aconteceu com os companheiros do Grupo Arquitetura Nova, que é o Sérgio Ferro e o Rodrigo Lefebvre. O Rodrigo Lefebvre e o seu companheiro foram presos políticos na época. O Sérgio Ferro ainda reside em Grenoble, na França, lecionando. E a gente tem o Rodrigo Lefebvre, que quando sai da prisão vai trabalhar para a Hidroservice, que era uma empresa que recebia presos políticos da ditadura. E ele vai para Guiné-Bissau e para um projeto de saneamento básico fudido lá, e acaba, infelizmente, morrendo num acidente estúpido de carro. E que isso tudo faz parte dessa não só questão de raciocínio, e a gente está acima de falar de ideologias, mas num período que é muito interessante, né? Porque o Vila Nova Artigas os adorava e, ao mesmo tempo, os contrapunha, porque, mercadologicamente, eles eram chamados de... O Sérgio Ferro diz isso, né? De arquitetos de areia e água, porque, na realidade, eles tinham um olhar voltado para a sociedade que necessitava, né? E aí eu cito, né, um parênteses disso com Rafael Cardoso, quando ele fala a respeito do design na periferia, né, que é a última edição do livro dele de introdução à história do design, que é magnífica, traz um capítulo a respeito disso. Então, tanto a arquitetura, quanto a arte, quanto o design, eles sempre, óbvio, vão ter um olhar social. E esse grupo Arquitetura Nova fazia esse trabalho muito forte, tanto Rodrigo Lefebvre quanto o Flávio Império, quanto seu companheiro Sérgio Ferro. Todos eles trabalhavam com isso. Mas o Flávio Império pegou esse caminho de trabalhar com a cenografia, tanto para o Arena, para o Teatro Arena, quanto para o Teatro Oficina. Trabalhou com espetáculos da Gal Costa, da Maria Bethânia. Então, Chiquinha Gonzaga, o Abre Alas. Ele faz todo a cenografia do Chiquinha Gonzaga, o Abre Alas. Tinha uma hora que caiu uma cortina de flores de uma altura de quase 8 metros de boca de proscênico, todo feito em papel crepom, manualmente. Era assim, é uma coisa impressionante o que esse homem fazia, assim. Com materiais extremamente simples, extremamente acessíveis e com uma delicadeza e uma plástica absurda, né? E que, ao mesmo tempo, conseguia efeitos cenográficos, porque as coisas apareciam, desapareciam, levantavam, sumiam. E aí... eu sei disso, porque assim, Chiquinha Gonzaga eu acho que eu vi umas 7 vezes, porque era ali Ai, que delícia! era no SESI da Paulista, ali na Fiesp, infelizmente, Sim. mas ali no SESI da Paulista, entendeu? Que era gratuito, né? Então, isso eu tinha 15, 16 anos de idade. E aí eu fiquei apaixonado, eu ficava Não encantado. tem como não, né? Na escrita da Ana Paula Cury, vem muito falando a respeito disso, né? Que a nossa companheira de São Judas e de quem eu sou muito fã, ela respondendo um pouco da sua pergunta, Hulk, ele saía de casa e voltava para algum trabalho e voltava. Ela falou, é muito legal que ela fala que a impressão que tinha que ele revirava lixo, né? Então ele trazia pedaços de madeira, né? E pensava esse aspecto do cenário e dos figurinos com materiais que eram desconsiderados, né? Que não se imaginava que pudesse se transformar naquilo, né? Então tem até a brincadeira, né? Que é falado no caminho do livro, que é a impressão que dava que ele colava figurino com saliva, de tão parca que eram as soluções que ele tinha, absolutamente possíveis. E aí que a gente fala que é raciocínio, é pensamento,
né? Essa paixão unida com o pensamento é que traz essas situações que o Aníbal vem e comenta aqui. Tem um trabalho muito lindo dele, do Arena, Conta Zumbi, que tem uma interferência maravilhosa, que é o momento que o pensamento do Bertolt Brecht chega no Brasil e ninguém entende nada. A crítica... é delicioso de ver, porque a crítica teatral da época não entende absolutamente nada, né? E critica muito esse pensamento e essa lucidez de não ter praticamente nada dentro de um cenário e você conversar com o público a respeito da história através de cor e apenas de um figurino que aparece igual para todas as pessoas. Então você tem que aprender a distinguir essa linguagem visual, né? Tanto é que é sobre isso que eu falo nesse trabalho, dessa linguagem visual. Então eu não preciso de ornamentação muitas vezes em demasia para explicar alguma coisa. Inclusive no momento em que nós estamos, isso é absolutamente pertinente, porque nós temos uma poluição visual muito forte nesse momento, e aí a gente entende o momento que chega o minimalismo novamente, tanto para o design, quanto para a arquitetura, quanto para produto, onde se busca, né, quase que uma fuga, um entendimento muito mais rápido do consumidor do que o certo, porque é muita informação visual que a gente tem ao mesmo tempo. Tanto no smartphone, com tantos aplicativos que nós temos aqui o tempo todo para operar, e tem que ser uma comunicação muito rápida, e no nosso entorno, né? Tanto é que a gente tem a Lei Cidade Limpa ainda em São Paulo por conta disso. A gente tem uma comunicação vil para todos os lugares, né? E discernir algo, né? Que o John Ruskin falava a respeito da beleza que se via do ornamento na arquitetura, que o Frank Lloyd Wright não gostava muito quando falava a respeito de ornamento relacionado a produto, que ele falou que isso não era papel do arquiteto, isso é papel de decorador, né? Que ele era muito forte a respeito dessas considerações. Nós temos esse pensamento de que esse viés esplendoroso que a gente tem de observar a arquitetura, trazendo todos esses elementos visuais para a contemplação, para que nós enxerguemos o belo no cotidiano, hoje isso não seria possível diante da poluição visual que nós temos, né? Então, a gente caminha para entender as possibilidades, não descredenciando absolutamente nada do que eles dizem, porque essas considerações que o Aníbal fez a respeito desse buraco é muito importante. Eles nunca tamparam os olhos em relação à questão da indústria, de forma alguma. Mas eles queriam entender uma possibilidade do que seria possível unir tudo isso para continuar. Tá? Então, o que seria, né, esse buraco? Onde se encontrariam soluções para isso? Né? Para que a Revolução Industrial viesse e não fosse danosa para algumas das condições já existentes. E é por isso, quando ele cita o renascimento, do olhar do homem para si, né, a gente percebe, né, que o cara olha para trás para entender seu presente, para entender esse viés, esse buraco, para poder entender como isso se capacita no futuro. Então, é isso que rege o nosso olhar o tempo todo. E por isso que é muito apaixonante. Eu brinco muito com os meus alunos que quem é designer, quem é arquiteto, vê isso em todos os lugares. Inclusive no bar, tomando uma cerveja, discutindo um rótulo ou a identidade visual de determinada marca enquanto está bebendo. Então, essa é uma das razões que a gente está fazendo isso, inclusive nas férias, transformando isso de forma democrática num bate-papo gostoso que a gente está fazendo. Só falar duas coisas que eu acho que talvez uma vai linkando com a outra e vai linkando com o Walter. Só fazendo brincadeira, deixando um pouco mais informal, né? Quando a Sica fala assim, olha, nós arquitetos, designers, etc., artistas visuais, pessoas ligadas às questões visuais estéticas, né? Que faz parte do seu processo criativo e seu processo de produção, tá? Quando a gente senta em algum lugar, qualquer coisa é motivo de reclamação, né? A gente começa a olhar e fala assim, olha aquela maçaneta. Aí depois você vira para o lado e você fala assim, não, essa cor não está harmonizando com aquela. Aí você fala assim, gente, carregou naquele campo do canto direito do cartaz, podia ser um pouco menor, né? E aí por diante.
Eu falo isso porque outro dia a gente estava discutindo aqui em casa, porque eu tenho um relacionamento de 5 anos com um designer, né? E aí a gente estava discutindo uma coisa que era tipo assim, não, porque tal cor poderia ser outra, etc. Tal. Ele pegou e me deu um chacoalhão e falou assim, Aníbal, boa parte das pessoas não enxergam isso que a gente enxerga. Exatamente. E aí vem uma crítica que eu sempre coloco. Para você ser alfabetizado e saber escrever certo ou errado, grandes textos ou não, você passou pelo menos, tá, 4, 5 anos da sua vida tendo leterização, né? Ou seja, aprendendo as letras, sabendo juntar sílabas, sabendo a função de cada palavra, mesmo que você não saiba hoje o que é verbo transitivo direto, verbo transitivo indireto, dane-se isso, mas dane-se não, pelo amor dos deuses, literatos, não quis dizer isso, mas assim, mas você passou por uma alfabetização escrita, de leterização. Um dos grandes problemas nossos que a gente tem com design e com arquitetura e com os adjacentes, eu vou chamar tudo de design, tá, gente? Tudo de design, porque para mim, design é a ideia de desenho. E quem trabalha com projeto, com criação, está desenhando. Então é tudo design, né? É isso. Se você vai lá para fora, os arquitetos muitas vezes também são chamados de designers, né? Sim. Porque você está desenhando alguma coisa como meio de expressão, como linguagem, como produção, como seja, como criação de uma forma em geral. Mas a gente não tem na educação uma alfabetização visual, né? E aí a gente tem os problemas que a gente tem, inúmeros, desde produtos até informação, né? Visual por que seja, linguagem visual via celular, via cartaz, via panfleto, via não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá, né? Exatamente. Então, eu acho que isso é uma grande discussão. Vamos partir daí. Eu acho que isso é muito legal. Então, voltando, só para a gente juntar ali, né? Quando a gente está falando de William Morris, desculpa, está com bateria baixa. Daqui a pouco eu faço tchau, entendeu? Tá? Não faz Quando a isso. gente volta para William Morris e Husky nesse sentido, tá? Eu acho que uma das coisas que eles também vão propor é uma forma de educar não só o alto burguês que fazia a compra, mas também o operário, né? Na linha de fábrica. Né? Então, essa relação é uma revolução social de pensamento a partir do design e a partir de repensar o ornamento. Né? Do ornamento ele não ser um ornamento supérfluo. Né? É muito interessante, porque se você for pensar... É justamente o que ele defende, né? Ele defende o ornamento. Mas não ser uma... Ele tem um sentido a partir ali daquele pensamento, né? Daquela produção, da finalidade a que vai ser usado. E não ele ser aleatório, não ele simplesmente ser um ornamento como ideia de decorativo. Né? Exatamente. É essa a questão. O ornamento ele pode ter uma função, e ele deve ter uma função, né? Um sentido para que aquilo ocorra. Né? Na hora que você vai traçar uma linha num produto para uma pintura de um determinado, né? Na hora que você escolhe como é o formato do botão que vai ser posto, além das questões ergonômicas, você tem as questões que a gente chama de design emocional, que é olhar para aquilo e aquilo me satisfazer, e a partir do momento e também passar informação cígnica a partir daquilo, né? O ornamento também tem esse papel, né? É isso, né? A gente tem A gente está misturando tudo, né, Sica? Pelo amor de Tá, Deus. mas é apaixonante isso, porque essa ida e volta o tempo todo dentro da história é que faz com que a gente tenha essas conexões, é que faz com que a gente entenda o que fazer melhor hoje, em termos de projeto, Aníbal. Não tem como, a gente vai e volta na história procurando essas soluções, né? E fazendo essas conexões. É por isso que fica uma riqueza o bate-papo.
deixa eu só falar. O Atom, não sei quem está do Atom Studios, né? Que aí ficam. Mas deixa eu só falar uma coisa. Ele faz uma pergunta, mas essa analfabetização visual é exclusiva do Brasil? Eu acho que tem várias questões aí. Eu não consigo falar de muitos países, eu consigo falar de alguns países. Não dá para eu falar ser exclusiva do Brasil, né? Eu acho que para a gente falar um pouco disso, de exclusivo do Brasil, talvez a gente precisasse comparar com alguns outros países que politicamente e economicamente estivessem no mesmo patamar que a gente, tá? Óbvio que quando a gente vai falar de países, como é o caso da Europa, por exemplo, tá? A gente vai falar dos grandes centros europeus. Boa parte das escolas, elas levam mais a sério esse trabalho de linguagem visual. Sim. Que é um trabalho que vem desde a educação infantil. Tá? Eu ia falar isso agora há pouco. Inclusive, a gente tem trabalhos feitos no Brasil por alunos da academia com o pensamento do design no ensino infantil. Isso ainda não tem um viés de desdobramento no Brasil, infelizmente, né, Aníbal? Mas não, isso já acontece lá fora. Então, é interessante que essa linguagem visual, essa educação visual, deveria acontecer na infância para que as pessoas tivessem um olhar mais apurado no momento do crescimento e um desenvolvimento social totalmente diferente. Eu estou fazendo só um parênteses aqui nisso que você está falando, para o pessoal que está aqui assistindo não esquecer de se inscrever no webinário que vai acontecer no dia 22 de janeiro. O link está aqui na minha bio, aqui no meu perfil no Instagram. Inscrevam-se lá para esse bate-papo ser muito mais extenso no dia, gente. Então, vocês que estão acompanhando, as referências bibliográficas estão sendo enviadas por e-mail. Então, não esqueçam, dia 22/1, inscrevam-se, tá? Porque a gente está tendo as lives diárias, mas no dia 22 isso vai ser mais amplo. E vocês vão poder trazer muito mais perguntas a respeito, tá certo? Então, só para vocês não esquecerem, a gente fala um pouquinho disso no meio e fala disso no final também. Mas essa questão que o Aníbal está colocando a respeito da educação e dessa linguagem visual ser entendida a partir da infância, isso acontece, já não é de hoje, isso não é novo, tá? Lá fora. E, infelizmente, aqui a gente tem um discurso na academia muito forte a respeito já, mas isso não tem uma implantação feita ainda. Não. Continua, Aníbal. Sabe uma coisa que eu acho legal? Eu não sei se você lembra, Cica, da Bienal passada, que é a 33ª Bienal. Sim. E no térreo da 33ª Bienal tinha uma... Próximo a uma instalação... Tinham 3 instalações que eu achei mais 4. E tinha várias instalações interessantes, mas tudo bem. Tinha uma delas que era uma histórica, que era como é que era trabalhado um pré-construtivismo russo. Como é que era trabalhado com as crianças do infantil, tá? A transformação da figuração para a síntese geométrica, a partir de recortes coloridos de papéis. Foi maravilhoso esse acervo que foi trazido do final do século XIX, início do século XX, tá? Desse trabalho que era feito com crianças, né? Tá? Do final do século XIX, gente. A gente Vocês estão ouvindo, junto, né? com William Morris, tá? De pegar crianças do ensino infantil na Inglaterra, na Alemanha tinha muito, tá? Era uma vertente, óbvio que não era generalizado, não era para todas as escolas, não é isso, tá? Mas de pegar o objeto real que ele via, sintetizar esse objeto real que ele via, tá? Numa linguagem geométrica. Então, como é que eu represento cadeira? Cadeira fica igual a um H geométrico. É isso. Como é que eu pego? Eu vou falar assim, olha, eu quero desenhar uma cadeira de uma forma sintética. Ela vira um H geométrico. Eu estou falando do século XIX, final do século XIX. Feito com crianças de 7, 6, 5 anos de idade. Tá? E, a partir daí, trabalhar com esse elemento geométrico simplificado,
entendeu? E unir com a ideia de cores, unir com as cores existentes, né? Então, se você imaginar que isso é um preparo, por isso também quando a gente olha, por exemplo, para Bauhaus e construtivismo russo, por exemplo, também não é uma coisa, os caras foram geniais, de repente os caras, olha, veio o Bauhaus. Não, não veio o Bauhaus. Bauhaus, ele é um processo. É um processo. Do século XIX e vai desembarcar no século XX. E vou dizer uma coisa, gente, Bauhaus só dá certo porque está entre guerras. Porque você precisa criar design rápido e que atenda a população que tem mais de 60 mil famílias desabrigadas na Alemanha por causa da Primeira Guerra Mundial. Então, o less is more, menos é mais, ele não acontece simplesmente por uma questão ideológica e por uma questão estética. Ele acontece por uma situação necessária, que é de construção, tá? De habitação para mais de 60 mil pessoas, de 60 mil famílias que foram desabrigadas por causa da Primeira Guerra Mundial. E eu tenho que colocar essas famílias em algum lugar e mobiliar esse lugar existente. Por isso que a gente fala a questão, como a Ieda está colocando aqui, dessa necessidade latente que existe. Não existe falar sobre design sem pensar o que está acontecendo socialmente. Tá? E é por isso que quando eu falo de design social e que a raiz do design social é a Rússia, é justamente pensar que o que aconteceu lá, o levante dos operários e tudo que foi feito na época, eu não vou entrar em minúcias aqui, né? Mas tem esse olhar totalmente a partir do que acontecia socialmente, né? A gente tinha uma Rússia na época que tinha cerca de 80% da população analfabeta. Como é que a gente vai lidar visualmente com essas pessoas que não sabem ler para promover o bem-estar para essas pessoas? Tá? Então, e ao mesmo tempo, deixa eu só dar um toque. Tem uma coleção, deixa eu ver se ela tá fácil. Sim. Achar o livro da Vico Temas. Procura aí que eu vou procurar o meu aqui. Peraí. Esta coleção aqui, que infelizmente é uma coleção que você só vai encontrar em sebo, tá? Certo? Que é uma coleção chamada... aqui é Realismo, Racionalismo e Surrealismo. A arte no Entre Guerras. A arte no Entre Guerras. Entendeu? Que é uma coleção que, infelizmente, a Cossack Naif acabou, né? Que é da Cossack Naif. Infelizmente. Infelizmente. E aqui tem um capítulo que, quando eles vão falar de construtivismo russo, eles fazem um comparativo entre o construtivismo russo e os bordados das saias das camponesas existentes na Rússia do século XIX. E o bordado da saia da camponesa já é geométrico. Ele não é figurativo. Então, o campo está preparado, entendeu? Mostro de novo e depois eu passo para a Sica passa como bibliografia, entendeu? Disso daí, tá? Então, pode deixar. Quando estou tentando achar a página onde aparece isso, mas não vai encontrar, mas é o capítulo 2, chamado A Linguagem da Construção, entende isso? E aí que vai falar sobre eu vou mostrar a capa de novo, faz o print, gente. Quem quer aí já ajuda, já faz o print, pronto. Já faz o print aí, mas a gente envia, gente, para os inscritos do webinar, a gente envia, viu? Então, quer dizer, gente, aí volta de novo, eu vou fazendo as junções com a Sica aqui, que a gente adora costurar junto, né? Aí volta de novo. Achei! Aqui, gente! Editora Quinórios, fresquinho, do Celso Lima. Gente, pelo amor de Deus, quem perdeu a exposição disso para entender o que aconteceu anterior a Bauhaus e entender o que aconteceu nesse período na arquitetura, no design, na parte têxtil com Varvara Stepanova e Lyubov Popova, pelo amor de Deus, leiam isso aqui. Vai estar nas referências bibliográficas de quem se inscrever para o webinário. Esse livro é tudo na vida, vocês não estão entendendo.
Não, e aí voltando, você imagina isso. Quando você olha para Popova fazendo os uniformes, Sim, lá e já era algo sem gênero na que época. já era algo sem gênero, que já não se discutia mais, porque vai ter ainda, vai ter ainda sexismo, vai ter machismo na União Soviética, não é nada disso. Mas é um processo, é um local aonde existe uma possibilidade da mulher chegar a um patamar muito próximo ao que era possível para o homem, entendeu? Ou que era dado para o homem. Porque a gente está falando de classe operária, porque a gente não está falando de gênero. E nesse momento, Exatamente. você tem um bando de homem que é morto na Primeira Guerra Mundial e um bando durante. A gente tem a possibilidade da entrada das mulheres no campo de trabalho e no campo de discussão teórico, né? Não porque a Rússia não seja machista, porque ela é absurdamente machista, absurdamente misógina e machista, entendeu? Mas a gente tem ali uma possibilidade, né, de discussão. E é óbvio, é isso que a gente fala, o histórico ele está já dentro, o histórico e aquilo que foi visto, foi revisto. Então, é a discussão que a gente fala, desculpa, de ter repertório. Que repertório é esse? Né? Como é que você vai construir algo sem repertório? E qual é o melhor repertório que a gente tem? O melhor repertório que a gente tem é da experiência vivencial que a gente teve. Né? Esse é o melhor repertório. A partir desse, a gente vai para o livro, a gente vai ler, a gente vai buscar informação, a gente vai ter outros. Né? Então, Exatamente. fazendo eu não li a introdução do Rafael Cardoso, que a Cica comentou aqui, sobre a arte na periferia. Tá? Eu não li essa nova introdução, tá? Desse livro. Eu conheço o livro, etc. Tal, mas eu não li a última versão. Certo? Eu vou ligar alhos com bugalhos não vou falar a última palavra que não pode. E... Tá? Quando a gente vai falar, por exemplo, de tendência em design, tá? Ou de busca de tendência no design, seja ele gráfico, seja ele produto, seja ele arquitetura, seja ele o que for, tá? Falando de design como desenho, como criação, né? Sim. Como processo criativo como uma resposta efetiva social, tá? Quando a gente vai falar de design, onde que esse design mais novo ocorre? Ele ocorre a partir da população. O mais novo ocorre a partir da população. Então, quando a gente fala de design na periferia, é ali que vai surgir boa parte das novas ideias. E por que ali surge boa parte das novas ideias? A gente pode ir para vários motivos. Primeiro motivo, ele não está engessado dentro da academia e dentro da Exato. linha de produção. E dentro da linha de produção. Tá? Segundo, eu tenho que trabalhar com material que eu tenho à mão, porque eu não tenho as técnicas tradicionais à mão. Então, eu tenho que trabalhar com o material que eu tenho à mão. Né? Certo? Terceiro, eu venho da raiz popular. A Cultura não necessidade. é a erudita, cultura é a completa, é a erudita e é a popular. Não dá para ignorar a cultura, não dá para De falar de jeito cultura nenhum. sem cultura É a popular. vivência dessa pessoa. Isso, picho, grafite, funk, aí por diante. Entendeu? É tudo isso. Exatamente. É procurar a solução onde se está e a partir da necessidade que se tem. É Sim, a necessidade que faz, né, de verdade, as coisas acontecerem, né, e os projetos acontecerem a partir do que você tem em mãos. Porque essa pessoa não está na academia, muitas vezes a pessoa não estudou, e é com essas premissas, né, e com essas realizações que a gente aprende mais. Então, a sim. tendência é entender onde é a necessidade maior. E isso a gente vai ter um capítulo que, se você quiser participar, eu vou ficar muito feliz, que é sobre design social, que a gente vai falar desse período, né, da Rússia, vamos falar desse período entre guerras, né, que é super importante falar a respeito da necessidade que acontecia nessas épocas e o que foi feito de forma elitizada e de forma para a população, os produtos que foram criados nesses períodos. Então, você está convidado, se você quiser aparecer para a gente conversar a respeito disso, que eu acho que vai ser super frutífero, tá?
é que, de fato, a gente vê que é a partir da necessidade que as soluções vão aparecendo. E Sim. o design ele tem um percurso de olhar social que, na realidade, sempre foi para todos. Mas a gente tem uma necessidade latente muito forte na periferia. E ainda comentei, Aníbal, não sei se você viu ontem, na live de ontem, que eu comentei a respeito do design, ele ter essa característica para todos, mas que no momento, entre os anos 80 e os 90, o designer ele foi para a mesa da estratégia dos negócios. E muitas vezes o trabalho foi, de alguma forma, elitizado, e esquecendo de quem de verdade necessita de uma orientação a respeito disso. O design não sempre foi para todos. Então, no momento que o designer ele vai para a mesa de negócios e vira gestor, ele se divide um pouco entre as questões relacionadas com a indústria e a gente ainda tem o lado de quem vai receber isso. Então, isso dilui-se um pouco. E a felicidade nossa é que, nesse momento, no semestre passado, por exemplo, na São Judas, eu acredito que mais de 90% dos projetos que houve de conclusão de curso de design foram todos voltados para necessidades reais sociais. Desde um aplicativo que atende a solução para um idoso, para um hospital, tá? Até soluções relacionadas com ecologia e sustentabilidade para o plantio. Então, sempre nessa vertente de ajudar quem de verdade está trabalhando socialmente para quem necessita. Então, esse olhar de volta que está sendo trazido, porque é muito bonito falar de empatia na mídia. Uhum. É lindo falar de empatia na mídia, mas trabalhar com ela, que é justamente o que a gente está promovendo aqui, dessa democratização e trazer isso de uma forma mais fluida para as pessoas, o início parece difícil, mas está dando certo. Os alunos estão entendendo essas necessidades. Pode falar. Uma complementação. Você sabe que em arquitetura, né, o professor Pompeu ele fez um levantamento dos temas, lá na São Judas também, tá? Sim. Dos temas utilizados, né? Porque o número é grande de alunos concluintes. Aí ele fez um levantamento. 70% dos temas eles têm cunho social. É lindo ver isso. 70% tem cunho diretamente social. Como assim diretamente social? Ele está falando de arte, de centro artístico, ele está falando de centro de acolhimento à mulher, a mulher que sofreu violência, ou ele está falando de abrigo para idoso, ele está falando... isso é importantíssimo num país que não tem preocupação com o social, que a preocupação com o social é sempre uma das últimas, né? E aí eu vou brincar que eu tenho meu orgulho. Dos meus bando de 30 orientantes, eu acho que eu tenho um trabalho que não seja social. O restante todo é social, né? Eu acho isso maravilhoso, gente. Uma coisa que você comentou sobre o ensino do design, inclusive no século XIX, voltado para as crianças, e o trabalho que você viu na Bienal, e a gente sabe que existe, né, primordialmente na Europa, é entendível que isso não chegue no Brasil, né? Ter uma criança que é alfabetizada visualmente e que vai entender uma linguagem visual posteriormente, nós temos uma criança muito mais inteligente, que vai crescer muito mais inteligente e que vai ter um discernimento muito maior. Sim, eu acho que tem uma coisa que é isso, né? O letramento, ele não é só da escrita, o letramento, ele é do mundo como um todo. Do mundo, exatamente. E aí, se a gente tem um mundo extremamente visual, né? E aí, assim, eu deixo uma pergunta no ar, porque as pessoas já estão entendendo, né, sobre o que eu estou falando. Se eu tenho uma educação visual com essas crianças, a gente tem um adulto diferente, com maior discernimento, entendimento de opinião e visão de mundo. Sim. O que é necessário para que a gente tenha uma sociedade muito mais, não só empática, né, mas uma sociedade que progride,
Foi. Né? Então, isso não é pauta, infelizmente, né? Isso não é pauta, infelizmente, porque transforma, essa educação visual transforma a vida das pessoas. Então, a gente não tem isso latente ainda no nosso país, justamente porque vai ampliar o olhar das pessoas e é justamente o que não premissa do momento, né? A gente tem alguém muito mais atento, muito mais com uma educação muito mais ampla a respeito do que é visual, né? Ele entende em minúcias questões visuais, como você comentou, né? As pessoas não veem isso, né? Que a gente comenta no bar, que a gente comenta num café, que a gente comenta em tal lugar. Então, acho que essa é uma das finalizações interessantes dessa live, desse pensamento visual que modifica o nosso olhar, que modifica o nosso entendimento de mundo. Né? Então, isso fica a mensagem, né, dessa live linda que eu tive o prazer de compartilhar aqui com a Gente, Aníbal. acabou, né, Sica? Você viu como foi rápido? Eu falei falando... que era 40 minutos, a gente arrasou nos 40 minutos, fomos para frente. E eu vou te convidar para o do design social, porque eu vou falar para caramba da Vicutemas ou Vicutemas, porque na realidade tem um R aqui por baixo, né? Russo, que eu não sei tão bem falar, assim como a escola de que eu não sou capaz de pronunciar aquele nome. Nossa Senhora! É que a gente não sabe, a gente não consegue a fonética. Não consegue. A gente não consegue. Né? Para isso, infelizmente. Tem que morar lá, estudar lá, ficar um tempo. Com certeza, com certeza. Aliás, a minha pauta de alemão está aí, esperando para que eu encontre uma lacuna para continuar estudando, porque é uma paixão minha. Mas eu tenho uma teoria. Quando o estrangeiro vem para o Brasil, ele não falar desse jeito e a gente entender o que ele falar... Sim. Eu não sou nativo, eu preciso entender e ele me entender. Entendeu? É isso. Não, mas é que culturalmente faz com que a gente possa entender melhor. É por isso apenas. Não, sim, com certeza. Né? Com certeza. Eu vou te chamar para o de design social, porque a gente já vai falar desse olhar um pouco anterior, né? O que aconteceu na Rússia, e a partir da Rússia, e o quanto a gente tem de importância nesse olhar hoje. O trabalho do designer que atravessa o país e vai para determinados lugares onde é necessário uma mudança local para que essas pessoas não precisem sair dos seus lugares oriundos e procurar trabalho em outro lugar, né, nas grandes metrópoles, sendo que existe uma raiz, como você comentou, né, às vezes no bordado, às vezes na parte têxtil, trazer a informatização para esses lugares e fazer com que esses lugares cresçam por si e não necessitem essas pessoas saírem desses lugares. Então, a gente vai falar bastante a respeito desse assunto num trajeto que vem da Rússia e da Vicutemas, óbvio, e em seguida vai passar por Bauhaus, vai passar pelo trabalho que foi feito em Weimar, vamos passar o pós-Bauhaus, o quanto foi triste para Laszlo Moholy-Nagy quando chegou na escola de Chicago, ver que existiam só encomendas comerciais o tempo todo e que, na realidade, os briefings, né, era só uma defesa de briefing e, na realidade, a criação real, que era desse universo apaixonante do design, isso já não acontecia. Isso foi uma tristeza para ele, foi uma batalha muito grande na escola de Chicago. Então, a gente vai falar isso de uma forma ampla e a gente vai encerrar hoje, infelizmente, por aqui. Eu espero que vocês... Aqui, ó, design social vai ser na última semana para a gente fechar com chave de ouro e eu te espero para essa live. Gente, só desculpa, só você faz a despedida de novo, tá? Fala. Assim, lembre que o povo da Bauhaus tem duas vertentes principais, tá? Uma delas é a escola de Chicago, que é isso que a Sica está falando, e a outra, gente, que pouca gente fala e pouca gente conhece, que Joseph Albers vai ir da Alemanha e ir para os Estados Unidos dar aula na Black Mountain College, que é o maior transformador de linguagem artística do final da década de 50 e início da década de 60. E ninguém fala da Black Mountain College. É verdade. Vai atrás Black Mountain College. É verdade.
Da mesma forma, quando você falou do período entre guerras, eu me lembrei do Kandinsky. Eu tenho trabalhado com os alunos, eu tenho feito algumas oficinas sobre o trabalho do Kandinsky com a música e a cor, com a forma e com a cor. E eu tenho feito algumas... Peraí, deixa eu terminar de falar isso pra gente concluir, homem. Peraí. E eu tenho feito muito trabalho com os meus alunos a respeito disso. Eu tenho feito algumas oficinas relacionando música, expressão a partir da sinestesia. E isso lembra muitas oficinas da Bauhaus de Weimar, para entender a harmonia da música com a cor. É lindo esse trabalho. Essa oficina é uma delícia de fazer. Mas falando em específico de Kandinsky, foi um cara que sempre foi um cara triste. Ele saiu da Rússia, ele passa por vários lugares, né? Ele vai para a Alemanha, fica na França e sempre correndo da polícia, digamos assim, né? Ele sempre está correndo de período entre guerras por perseguição e morre muito triste na França porque vê que o seu trabalho no finalzinho ele não tem a relevância que ele gostaria que tivesse. Ele não foi entendido. Então você vê que essas pessoas eram pessoas que trabalhavam avidamente para que todo mundo entendesse tudo isso, mas que é uma trajetória muito dura, né? E ele vai para a França e é um sofrimento danado, porque ele vê que no final da vida o trabalho dele não é reconhecido. E eu falo, gente, Kandinsky correu da polícia o tempo todo. Correu da Rússia, correu da Alemanha, sofreu, feito... Desculpa, gente, porque eu vou falar. Você se conteve todo o tempo, mas eu vou falar, porque Huck Janelli sabe que eu sou assim, meus alunos sabem que eu sou assim. Correu que nem um filho da puta da polícia, né? E morre eu me controlei tanto. Gente, mas um sofrimento desse homem para passar através da linguagem visual dele tudo que ele tinha por sentimento e entendimento de mundo, né? Através de uma linguagem, né? Que passava por uma estética relacionada com música, com formas. Era maravilhoso os significados que tinham por trás de tudo aquilo, da obra dele. E por muita gente não foi entendido, e quando chegou na França, próximos dele morrer, morre triste por ter o seu trabalho não entendido. Aí fica lindo hoje, né? Elevar o trabalho de todos eles, né? Mas não se entende o quanto eles sofreram na época. E aí eu tô falando de Kandinsky, mas estou falando de todos, né? A gente vai falar de Van Gogh com Cortando a Orelha, o quanto foi ensandecedor todo esse período, né? Então, eu te convido, Aníbal, se você aceitar, eu vou ficar imensamente feliz para a gente entrar nesse assunto de design social e falar sobre esses... Faltava o palavrão, né, Ieda? Todo mundo sabe que eu falo, tem jeito. Mas na realidade, é por essa vontade, essa felicidade de falar, né? E de uma forma fluida. E não exatamente com esse esteio da academia, da gente ter super certinho, como se a gente tivesse engomado sempre. É a felicidade de ser designer, né? Porque a gente põe uma dreadlock, um chinelo e sai falando que nem um louco a respeito de todos esses assuntos na maior tranquilidade. Gente, eu aguardo vocês. Acho que esse bate-papo de hoje, acho que levaria horas de uma forma tranquilíssima. Virou um papo de boteco a gente aqui, né? Tranquilos, falando a respeito desse assunto. Um bate-bola maravilhoso, Aníbal, superior ao que a gente imaginava que fosse. Porque aconteceu muito repentino, né? Então eu só posso agradecer em nome da Atom Studios, de todos vocês que estão presentes aqui. Peço que vocês não esqueçam de se inscrever, quem está curtindo as lives todos os dias, se inscrever no webinário que está aqui no meu perfil do Instagram. O webinário vai acontecer dia 22/1 e tudo isso que está reunido aqui, que a gente está falando, vai ser bate-papo da gente nesse dia. Então, só que de uma forma mais extensa. Então, inscrevam-se lá, vai acontecer no dia 22. O link da inscrição está aqui em cima, é muito rápido. Os dados de vocês em absoluta segurança. Vocês vão receber todas as referências bibliográficas comentadas durante essas 3 semanas, tá? E a gente tem aí outras novidades que acontecem na sequência do webinário. Então, não percam de jeito nenhum, porque vai ser massa, como diz os pernambucanos, né? Aníbal Montalto, obrigado. Eu tenho enormemente que te agradecer. Esse bate-papo foi superior. Acho que a gente sempre esperou por esse bate-papo e ele acontece online. Que loucura isso.
A gente sempre esperou por esse A gente sempre bate-papo. quis trabalhar junto, né, Cí? Exatamente. A gente só se encontra na sala dos professores com um bate-papo muito rápido. Então, um prazer inenarrável mesmo estar aqui contigo. Espero te encontrar de novo nesse Dia do Design Social e em outras oportunidades. Vamos marcar alguns outros fora dessas lives, que a gente possa fazer outros para o pessoal ver esses bate-bolas da gente, que são super importantes para o entendimento e para a democratização do design, que é o nosso trabalho. Tá certo, gente? Não esqueçam do webinário. Aníbal Montaldi, muito obrigada. Obrigado Faz a sua deixa aí. Obrigado por estar junto com você. Obrigado por tudo mesmo. Você sabe que eu já falei isso pessoalmente, vou fazer declaração em público. É incondicional o carinho que eu tenho por você e por todo o seu trabalho. Tá bom? Beijo, obrigado por ter aceitado. Imagina, você tem uma energia maravilhosa e ter trazido isso pra gente aqui hoje. E o que você me dá cada vez que a gente se encontra dessa energia e que a gente pode trocar é maravilhoso. Então... Beijo. Cadê o tilt? Um beijo, gente. Obrigada por tudo, gente. Até amanhã.